Vamos curvar as nossas frontes e ter uma palavra de oração. Santíssimo Deus, amado Pai, que habita nas nações celestiais, te somos imensamente agradecidos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, de todo perigo. E te agradecemos, Senhor Deus, porque aqui estamos começando uma semana de oração, onde nós temos a certeza de que o Espírito Santo vai estar nesse lugar. Amém. E nesse momento, Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor venha cuidar de nós, preparar as nossas mentes, abrir os nossos corações, para que a palavra, Senhor Deus, ao ser ministrada aqui pelo professor Leandro Carlos, possa vir de encontro às nossas necessidades. Amém. Por favor, querido Deus, permaneça conosco, perdoe os nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós estamos iniciando aí uma meia semana de oração. Teremos hoje, quinta-feira, sexta-feira, no sábado de manhã e sábado à tarde nós vamos encerrar aqui com uma festa linda, maravilhosa, com batismo, apresentação de criança, e todos estão convidados a participar. Nesse momento eu gostaria de convidar e já agradecer a Letícia, o Weber e o Miguel, que vieram louvar a Deus
trazer a mensagem de Deus cantada. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem nem me importar com o porquê. Basta crer e estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Teu silêncio, a tua paz, são as falsas musicais da
me dá ti. Amém. Gostaria de convidar o Leandro e agradecer desde já, Leandro. É um prazer tê-lo aqui conosco para meia semana de oração, né? Que Deus abençoe você, mais uma vez, como tem usado várias vezes, e é um prazer realmente ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Boa noite, amigos. Boa noite. Que coisa boa. Chegou um dia em que eu vim fazer aqui uma meia semana de oração na igreja de vocês. Nos outros anos, o pessoal da Novo Tempo se dividiu, né? Assim como neste ano também. Em outros anos eu fui em outras igrejas de São José dos Campos, e já nem lembro o nome, eu não gravo o nome de lugar, de nada, né? E agora esse ano estou aqui com vocês. É uma satisfação para mim poder repartir algumas coisas com vocês sobre a Bíblia hoje. Deixa eu dizer para vocês mais ou menos o que nós vamos abordar nessas 4 noites, que serão breves, mas eu tenho certeza que nós vamos estudar coisas bem fortes aqui. Eu quero agradecer a você, independente da religião a qual você pertence, e mesmo que você não tenha uma religião, quero agradecer por você estar acompanhando aqui. Nós estamos tendo também transmissão pela internet? Sim? Então, um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando também pela internet. Nessas 4 programações que teremos, né, 3 noites e também no sábado pela manhã, nós vamos abordar os seguintes tópicos. Hoje, razões para a existência de Deus. Amanhã, por que crer na Bíblia? Parte 1. E depois de amanhã, por que crer na Bíblia? Parte 2. Você sabe que muitos alegam assim: como que eu vou ter a certeza de que a Bíblia que eu tenho hoje é a mesma que saiu das mãos dos profetas e que não foi alterada ou adulterada? Você vai ver que esse questionamento é totalmente insustentável e é feito por quem realmente não conhece do assunto. Então, em 2 palestras eu vou mostrar para você que a Bíblia é o livro mais confiável do mundo. Isso não é da boca para fora, você vê base para isso. E também eu vou mostrar para você a relevância que a Bíblia tem, relevância essa que nenhum outro livro no mundo pode ter como a Bíblia. E no sábado pela manhã, o 4º assunto que eu abordarei, o título é: todas as religiões conduzem a Deus? Você nunca se perguntou por que devemos ser cristãos ao invés, e por que não budista, maometano, espírita, judeu? Por que cristianismo? Por que o cristianismo se apresenta como verdade absoluta? Na sociedade em que estamos, em que é pregado o pluralismo religioso, ou seja, todos os caminhos conduzem a Deus, por que Cristo é tão radical, diríamos assim, em João 14,6, ao dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Temos provas para isso? Pois você que estiver presente no sábado vai poder ter acesso a esses dados. Eu espero que você venha ao longo dessa programação, porque nós vamos fazer aqui estudos fortes, bem, diríamos, apologéticos, para percebermos que a nossa fé, amigos, ela não é cega. A fé, de acordo com Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e verso 6, que é a convicção dos fatos que se não veem. Porém, a fé não é cega. Por quê? Porque ela se baseia em evidências. Bom, teria como apagarmos a luz, pelo menos aqui da frente, para ficar mais fácil? Perfeito. Agora nós vamos visualizar melhor os slides. Bom, hoje então, razões para a existência de Deus. A Bíblia, queridos, ela não tenta provar a existência de Deus. Quando você vai à Bíblia, você percebe que a Bíblia afirma que Ele existe. Em Gênesis 1, lemos: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então a Bíblia, ela não se esforça em provar que Deus existe. A Bíblia, ela afirma com todas as letras que Ele existe.
Agora, nessa palestra, nós vamos ver evidências. Eu vou responder algumas perguntas. Primeiro, temos evidências de que a Bíblia tem razão ao afirmar de forma tão categórica que Deus existe? A existência do mal não excluiria a existência de um Deus amoroso? Porque se realmente existe um Deus amoroso, por que existe o mal? Por que Ele permite o mal? E a terceira questão que eu quero responder para você: por que é importante crer na existência de Deus? Então nós vamos analisar essas três questões para vermos se a Bíblia está certa em ser tão categórica, em não tentar provar que Deus existe, mas em afirmar que Ele existe. Então nós vamos analisar essas três questões. Eu queria abordar com você, para respondermos essas três questões, nós vamos abordar 8 pistas sobre o mistério da vida. Essas 8 pistas, elas indicam que existe um Deus Criador. E essas 8 pistas foram escritas pelo Dr. Alistair McGrath, neste livro aqui, Apologética Pura e Simples. Essas 8 pistas, elas apontam para um fato irrevogável de que existe um Criador acima das criaturas. E eu quero analisar com você também essas 8 pistas. A primeira pista, a origem do universo. A segunda pista, a sintonia fina do universo. A terceira pista é a lei moral e o desejo de justiça que se encontra em nós. Existem 8 pistas, só que obviamente eu vou analisar com vocês 3 hoje, porque obviamente são muito amplos os assuntos, e eu hoje vou analisar 3 pistas com vocês, e depois, se você quiser analisar as outras 5, você pode adquirir este livro aqui, Apologética Pura e Simples, tá bom? Vamos então para a primeira pista, a origem do universo. Por que a origem do universo é uma das pistas que apontam para a existência de Deus? Primeiro, veja o que diz Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Esse texto bíblico, existe evidência científica de que esse texto bíblico não está errado. Mesmo que cientistas, uma parcela, não assuma a existência de Deus, eles não podem contradizer a verdade desse texto, porque esse texto apresenta uma verdade. O universo teve uma causa. E nós podemos ver no próprio universo, mesmo que as pessoas não creem em Deus, evidências, uma pista da existência do Criador. Por exemplo, esta é a chamada galáxia espiral NJC 4921. Esta galáxia aqui, que aparece em forma azul, é nomeada pelos cientistas dessa forma. Vocês estão vendo esses pontos em volta desta galáxia? O que seriam? Outras galáxias, exatamente. Então, queridos, esta é uma das bilhões de galáxias que existem. E eu não sei se você sabe que cada galáxia possui, por sua vez, muitos planetas e, por sua vez, bilhões e trilhões de estrelas. Então, você imagina o tamanho do universo. Literalmente, ele é infinito. E um outro detalhe importante, sem intervenção, o que acontece? Os cientistas dizem também que o universo, ele tende à entropia, ou seja, à desorganização. O tempo de existência do universo e a quantidade de energia que o universo demanda para se manter e não chegar na entropia é uma quantidade de energia, queridos, absurda. E sem intervenção inteligente externa, as coisas tendem à desordem.
Por exemplo, alguém já explicou que o Sol, pela quantidade de energia que ele gasta, ele deveria durar no máximo 300 anos. Só que como se explica que o Sol continua intacto por muitos anos, por milhares de anos? Para certos cientistas, mesmo que eles não possam colocar Deus no laboratório, eles entendem que tem que ter uma intervenção inteligente externa para sustentar a energia do Sol, para sustentar a energia do universo, porque a tendência do universo é entrar num caos. Só que o universo não entra num caos. Isso evidencia de que existe algo muito além do universo que o mantém em funcionamento. Do contrário, nós não existiríamos. E interessante, queridos, que Colossenses 1:15 a 17, ele apresenta a Deus como a causa originadora e a causa conservadora do universo. Leia comigo aqui, Colossenses 1:15. Curioso que esse texto fala da pessoa de Cristo estando envolvida neste processo. Você que é um amigo visitante que se encontra aqui, Cristo, ele nasceu em forma humana para morrer pelos nossos pecados, mas Cristo é eterno. Tudo foi criado por meio de Cristo. Cristo não passou a existir apenas neste mundo, ele é eterno. Em Colossenses 1:15 diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é o supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, de acordo com algumas traduções de vocês, e nele tudo subsiste, ou seja, todas as criaturas do universo, todo o universo depende de Cristo para subsistir. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora. Então veja, a ideia de que o universo teve uma origem e ele tem um poder mantenedor não contradiz a Bíblia. Muitos cientistas não creem que é Deus, creem que é o acaso certo, mas nós veremos depois que não é assim. Porém, a Bíblia fala que toda causa tem um efeito. Então Deus é apresentado na Bíblia como esse originador do universo. Certa vez, queridos, ocorreu um debate muito interessante entre William Lane Craig, um filósofo cristão, e Anthony Flew, um filósofo ateu. Isso foi em 1998. E William Lane Craig, ele partiu de uma linha de evidência muito interessante, que tem a ver com o argumento cosmológico, o argumento que fala da origem do universo. Craig partiu de alguns pressupostos no debate com Anthony Flew. Flew foi um dos grandes ateus, ele é falecido há pouco tempo, ele faleceu com 86 anos, um cara que escreveu dezenas de obras contra o cristianismo e contra a fé cristã. E qual foi a premissa que William Lane Craig utilizou nesse debate? 3 premissas. A premissa maior: tudo o que começa e existe tem uma causa. Por exemplo, eu passei a existir, você passou a existir, há uma causa para isso, que são os seus pais. Se os seus pais não tivessem tido relações sexuais, você não existiria. Este celular que está sendo usado para filmagem, eu pressuponho que se ele existe, é porque ele tem o quê? Uma causa. Se esta igreja existe, teve uma causa para ela não veio do nada. Então a premissa maior: tudo o que começa a existir tem uma causa. Qual é a premissa menor? O universo começou a existir. E isso é científico. Você
Você sabe que os cientistas que creem no Big Bang, boa parte deles creem no Big Bang. Pelo Big Bang, eles já conseguem perceber que o universo não é eterno. Por quê? A teoria do Big Bang, mesmo que nós não aceitemos boa parte dela, mas o Big Bang demonstra uma coisa interessante, que o universo está em expansão. Tá? E outra coisa, a matéria não é eterna. Toda a matéria teve uma causa. Então, se a matéria não é eterna e o universo está em expansão, os cientistas creem o seguinte: o universo realmente não é eterno. Ele passou a existir. Só que boa parte deles não crê que foi Deus o causador do universo, ou seja, ele veio por uma questão, foi pelo acaso cego, tá? Mas, deixando de lado isso, a premissa maior é o universo passou a existir. Qual é a conclusão de William Lane Craig? O universo tem uma causa. Então, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, então o universo tem uma causa. Seja Deus, seja um poder impessoal, não tem como explicar pelo acaso cego. O universo teve sim uma causa. E esse debate, amigos, continuou, obviamente, foi um debate muito complexo. E você acredita que por causa desse debate, Anthony Flew passou a acreditar em Deus? Ele começou a analisar essas premissas. Ele não se tornou cristão. Mas veja o que Flew disse. A pergunta filosófica que não foi respondida pelos estudos da origem da vida é: como pode um universo de matéria sem inteligência produzir seres com intuitos intrínsecos, capacidade de reprodução e química foi codificada? A única explicação satisfatória para a origem desta vida, dirigida por um propósito incapaz de se reproduzir, como a que vemos na Terra, é uma mente infinitamente inteligente. Esse camarada aqui, queridos, não é qualquer ateu para ter chegado a essa conclusão. Ele tinha dezenas e dezenas de obras. Quando ele parou para analisar essa pista número 1, que tem a ver com a origem do universo, que é o chamado argumento cosmológico, ele chegou a uma conclusão, que como que um universo com matéria sem inteligência pode produzir seres com inteligência, inclusive com capacidade de se reproduzir. Então ele percebeu que o ateísmo dele era totalmente racional, totalmente lógico, porque matéria sem inteligência não pode criar seres com inteligência. Isso não tem como, a não ser que como ele diz, uma mente infinitamente inteligente tenha intervido para criar seres inteligentes de uma matéria que não é inteligente. Vamos para a pista número 2, a sintonia fina do universo. Essa é uma pista muito interessante também, para você ver que Deus existe. Olha o que disse Isaac Newton. Isaac Newton foi um dos pais da ciência, descobridor da lei da gravidade, entre outras coisas. Isaac Newton foi cientista, filósofo, matemático, teólogo. Curioso que Isaac Newton, que é um dos pais da ciência, ele gostava tanto da Bíblia que ele escreveu um comentário sobre Daniel e outro sobre Apocalipse. Agora, para você que é universitário, deixa eu perguntar para você: alguma vez o teu professor marxista te deu essa informação de que Isaac Newton cria em Deus? Na sua universidade, você aprendeu que Isaac Newton, Robert Boyle, que foi responsável pelos descobrimentos químicos para gerar os achocolatados, refrigeradores, Galileu Galilei, Copérnico, você já ouviu falar que eles criam em Deus? Robert Boyle, por exemplo, cujas pesquisas originaram achocolatados, refrigeradores, que muitos ateus usam, né? Robert Boyle, ele estudava a Bíblia 1 hora todos os dias antes de entrar no seu laboratório. Algum professor seu já te contou isso? Então eu vou dar uma dica para você que é estudante.
tenha muito cuidado para você não formular a sua mente, moldar a sua mente com base nesses professores que, desculpe, eles são bastante burrinhos ou tendenciosos, porque essa informação existe, só que eles só transmitem para os alunos o que eles querem transmitir e não o que se precisa transmitir. Isaac Newton disse o seguinte: este belíssimo sistema no qual estamos Sol, os planetas e os cometas, somente poderia proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. Esse é um camarada que sabia bem o que estava dizendo. A ciência antiga não partia do pressuposto de que Deus não existia. Eles partiam do pressuposto que Deus existe e vamos tentar entender como é que Ele criou isso. Você percebeu? A ideia de que ciência e religião se contradizem é uma aberração. O cara tem que ser muito burro para dizer uma coisa dessas, porque os pais da ciência partiam do pressuposto de que se Deus existe, então vamos entender como que Ele originou tudo isso. Ou seja, a religião não era contra a ciência. Agora, se pessoas interpretam assim, isso é uma outra história, não quer dizer que seja a realidade. Agora, ele fala uma coisa aqui interessante, que a organização desse sistema no nosso universo, Sol, planetas, cometas, tem que proceder do desígnio e do poder absoluto de um ser inteligente e poderoso. E por quê? Porque quando você analisa o universo, e até o nosso planeta, obviamente, incluído, existem os chamados princípios antrópicos. Que são os princípios antrópicos? A palavra antrópico tem a ver com o ser humano. Antrópicos são princípios que demonstram que o universo é ajustado para receber o ser humano e para receber a vida. Existem mais de 100 princípios antrópicos. E eu vou mostrar aqui alguns para você. O universo, queridos, de acordo com esses princípios antrópicos, ele é bem ajustado para permitir a existência da vida humana. O universo, óbvio, é infinitamente mais complexo, mas só como um exemplo, é como se, sabe os pais quando preparam o berço e o quartinho do bebê para receber o bebê? O bebê chega, ele tem onde ficar, ele tem condições para ele viver e viver confortavelmente. O universo é assim. O planeta nosso especial, o planeta é como se fosse o berço de um bebê, tendo sido preparado para receber vida. Veja, por exemplo, alguns dos princípios antrópicos. Eu falei que são aproximadamente 100 princípios antrópicos, que mostram que o planeta é preparado para receber vida. Veja, o primeiro é o nível de oxigênio. O nível de oxigênio é de 21%. Se o nível de oxigênio fosse 22%, ou 23%, ou 20%, nós seríamos sufocados. Então, o nível de oxigênio de 21% na nossa atmosfera, ele é preciso. Outra coisa, a transparência atmosférica. A atmosfera, né, que envolve o nosso planeta, ela precisa ter exatamente essa densidade. Ela não pode ser mais e nem menos transparente. Se ela fosse, nós também seríamos sufocados ou poderíamos morrer queimados pelo Sol. A distância entre Júpiter e a Terra, irmãos, isso aqui é fantástico. Sabia que a distância entre Júpiter e o planeta Terra é estratégica? Júpiter, ele serve como um aspirador de lixo cósmico. Quando um grande cometa, ou grandes meteoros, ou até pequenos meteoros, querem atingir o nosso planeta, Júpiter, com a sua gravidade, suga para ele. Se Júpiter não estivesse posicionado onde está, o nosso planeta há muito tempo teria sido destruído pelo lixo cósmico. Então Júpiter está num lugar estratégico.
a inclinação do eixo da Terra é 23 graus. Se ele não estivesse inclinado em 23 graus, o nosso planeta já tinha sido destruído pelas marés dos oceanos. E a gravidade, irmãos, isso aqui é impressionante. A gravidade, se ela fosse alterada, quantos zeros tem aqui? Eu não consegui contar antes de vir, eu me esqueci, mas são algumas dezenas. Isso aqui é preciso. Se a gravidade fosse alterada 0,0000001%, sabe o que aconteceria? Adeus ao Sol, adeus aos seres humanos e adeus aos cristãos e ateus. Ninguém existia. Agora, queridos, vamos analisar uma coisa. Qual é a probabilidade que estas 5 leis antrópicas, contando que tem 100, qual é a probabilidade de o acaso cego ter planejado, ter preparado este planeta para receber a vida humana e possibilitar a existência dos humanos e animais? Seja sincero comigo, qual é a probabilidade de surgir pelo acaso, pela macroevolução? É zero, irmãos. É zero. Se eu disser para você que um dia explodiu uma tipografia, e a tipografia fez com que surgissem as letras direitinho aqui dentro desta Bíblia, com todas as correções ortográficas, com a sequência de início, meio e fim, na concatenação das ideias, com razão você ia dizer que eu sou um débil mental, eu sou um louco. Agora imagine um universo que é muito mais complexo do que isso. É totalmente improvável o acaso cego ter preparado a vida. É por isso que o Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Se você parar para analisar as evidências, tem que ter mais fé para ser ateu do que para crer em Deus. E eu tenho que dizer para você com toda sinceridade, o ateu tem muita fé. O ateu é um homem de fé impressionante, né? Ele consegue crer que o nada cria alguma coisa. Então eu tenho inveja, sabe? Eu queria ter metade dessa fé que eu já tinha sido arrebatado ao céu, aplicando ao cristianismo, obviamente. Eu, sinceramente, irmãos, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tem como. Aqui tem um texto que é um convite de Deus à sua razão. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Por que esse texto é um convite à razão? Deus está pedindo para você ver evidências da existência dele nas estrelas. E por quê? Ao contemplar o tamanho, ao contemplar o céu, você e eu podemos ter uma noção do tamanho do amor de Deus por nós. Você sabia disso? Ao contemplar o céu e as estrelas, você pode ter uma noção do tamanho do amor de Deus por você. E como isso? Primeiro, o Salmo 103:11 diz assim: pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Você sabe qual é a distância entre uma estrela e outra? Lembra-se? Em Isaías 40:26, Deus convida: olhem para as estrelas. Quem criou essas coisas? E quando você contempla a criação, não tem como você não acreditar num Deus e amoroso. E eu vou lhe explicar o porquê. Aqui, queridos, nesta galáxia, são bilhões e bilhões de estrelas.
Alguém arriscaria me dizer qual é a distância entre uma estrela e outra? Por cima, assim. Quantos quilômetros? Não precisa ter medo. Aqui nem eu sabia, e nem, entendeu? Então é só para nós assim. Quero mostrar para você, quero impactar vocês com o tamanho do universo, do amor de Deus por você. Quanto? Não, vamos colocar em quilômetros a princípio. Se eu colocar uma régua ali, está pertinho. Ali está pertinho, né? Vamos ver. Em nossa galáxia tem 100 bilhões. A distância entre uma estrela e outra, 50 trilhões de quilômetros. Uma. Isso significa que para você percorrer a distância de uma estrela a outra, no ônibus espacial que viaja em torno de 27 mil quilômetros por hora, é uma velocidade boa, não é? Você levaria 201.450 anos para ir de uma estrela para outra. Uma. Você está vendo o tamanho do amor de Deus por você? O que diz aqui no Salmo 103? Pois o seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. Nós podemos dizer, o amor de Deus por você é imenso, mais do que a distância entre uma estrela e outra. Imagine o tamanho do amor de Deus por você. É por isso que quando você contempla a criação e você obedece a Isaías 40, 25, 26, além de você ter certeza de um Criador, você tem a certeza de que existe um Criador amoroso, que ama você, que se interessa por você. Vamos para a última pista desta noite, para a existência de Deus. A primeira pista é a origem do universo. Tudo que tem um início teve uma causa. A segunda pista é o ajuste fino do universo. Existem leis antrópicas que mostram que o universo é ajustado, preparado para a vida. E a terceira pista, a lei moral e o desejo de justiça. Esse é o argumento que eu mais gosto dentre todos de usar para mostrar, para evidenciar que Deus existe. O que é esse argumento? Esse argumento é descrito em Romanos 2, 14 e 15, e ele é provado pela nossa realidade humana. Bom, vamos fazer essa análise. Até mesmo os gentios são os pagãos, não é? Que não têm a lei escrita, ou seja, eles não tinham a lei escrita, a Bíblia, os escritos de Moisés, não é? Quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Qual é o princípio desse texto? Não importa se você tem a Bíblia ou não, não importa se você tem os 10 mandamentos ou não, Deus implantou em você a lei moral. Paulo diz assim: os gentios que não têm a lei de Moisés, eles mesmo assim obedecem essa lei instintivamente, mostrando o quê? Que Deus escreveu, imprimiu no coração deles, e que eles têm uma consciência, por causa dessa lei moral implantada neles, que mostra se eles estão fazendo certo ou errado. Quer ver um exemplo? Claro, toda pessoa, seja ateu, seja cristão, seja pagão, seja budista, seja hinduísta, seja shintoísta, ele sabe que matar é errado, sabe que estuprar é errado, sabe que fazer sexo com a mãe ou com o pai é errado. Mesmo os pagãos que faziam disso na prática, eles sabem que isso é errado. O amor é superior ao ódio. Quem não sabe que o amor é superior ao ódio? Alguém aqui não sabe disso? Todo mundo sabe. A coragem é melhor que a covardia. A gratidão não é um defeito em lugar algum do mundo. E Madre Teresa de Calcutá foi melhor do que Adolf Hitler. O que isso prova? Que existe o quê? Uma lei moral.
quando um ateu diz que a verdade é relativa, ele está dando um tiro nos dois pés dele. Se a verdade é relativa, então, por exemplo, alguém pode dizer para ele o seguinte: eu quero estuprar a sua mãe, já que a verdade é relativa. Então, para mim, é correto estuprar, e para você é errado. Então, que base você tem para dizer para mim que estuprar é errado? Tem lógica. Queridos, não importa a religião a qual pertençamos, existem questões morais implantadas dentro de nós, e nós não precisamos da Bíblia para conhecermos ela. O que eu quero dizer com esse argumento, queridos? Vamos ver aqui. Não está funcionando mais aqui do podcast. Para trás está funcionando, para frente aqui não está. Ah, é a segunda parte da palestra, perdão. Eu me esqueci de avisar ele, que agora tem outros slides que terminaram essa primeira parte. Então veja, queridos, essas questões relacionadas à moralidade, elas estão implantadas dentro de qualquer ser humano. Aqui você já pode tirar da sua mente aquela ideia, né? Que tem uma ideia muito divulgada pela nossa mídia, que é a seguinte: que o criminoso ou estuprador, seja quem for, ele é vítima da sociedade. À luz da Bíblia isso é uma mentira, porque à luz da Bíblia existe a lei moral, e Deus implantou no coração de todo mundo. Então não interessa a idade, não interessa se ele teve acesso ou não à informação, ele sabe que não deve estuprar e que não deve matar. Então eu espero que você, como um cristão responsável, você creia em Romanos 2, 14 e 15 e deixe de lado essa balela que existe por aí nessa mídia perversa. Você quer ver uma coisa? Trate um relativista moral de forma injusta e você vai ver que a reação dele vai revelar que existe uma lei moral impressa na mente dele. Quando ele diz, né, que não tem, que a verdade é relativa, né? Trate ele com injustiça para você ver se não vai ficar bravinho, totalmente nervosinho. Por quê? Isso prova que dentro dele ele sabe o que é certo e o que é errado e que ele está sendo injustiçado. E aqui uma pergunta, amigos, para nós analisarmos: como explicar a existência dessa lei moral interna sem que exista um legislador? É possível existir uma lei sem um legislador? Vamos mais para frente. É possível existir código sem um codificador? Não tem como, né? A partir do momento que você lê, que você interpreta códigos ou símbolos, tem um codificador, tem alguém que originou aquilo. Então essa lei moral, queridos, implantada no interior do ser humano, ela não tem como ser explicada pelo acaso cego, até porque a macroevolução não tem nada de moralidade nela. Na teoria da macroevolução, não é? O mais apto sobrevive em relação ao mais fraco. Então, como eu falei antes, quando alguém disser para você assim: a verdade é relativa, não existe verdade absoluta, você pergunta para ele assim: você está absolutamente certo de que não existe verdade absoluta? Ele vai dizer: eu estou. Então já existe a verdade absoluta. Ele está se contradizendo. Ah, tudo é relativo. A tua afirmação de que tudo é relativo também é relativo? Aí eles ficam bravinhos, né? Quando você vai para a lógica e eles percebem que a lógica deles é, na verdade, ilógica, eles já ficam bravinhos. Então isso em si já prova que é uma lei moral, porque ele já se sentiu ameaçado, injustiçado. Então, queridos, tem que ter muita fé para ser ateu realmente. Veja o que disse C.S. Lewis. Porque muitos ateus argumentam, queridos, o seguinte: que a existência do mal é uma prova de que Deus não existe. O que os ateus pensam? Muitos. E esse argumento, isso até é uma análise interessante para se fazer, e eu não questiono um ateu por isso. Eu consigo refutá-lo.
Mas eu não questiono a sinceridade de um ateu por isso, porque se acontecesse hoje você dirigir um carro e você passar por um acidente e morrer o seu cônjuge, os seus filhos, é bem fácil de você crer no amor de Deus por isso? Não é muito simples, entendeu? Então, nesse aspecto, até compreensível o questionamento ateu, mas eu vou mostrar para você que ele é refutável. Por quê? O ateu pensa o seguinte: não tem como coexistir um Deus amoroso com este mundo mal como ele existe. Porque se existisse um Deus amoroso e onipotente, ele não permitiria que o mundo fosse tão mal, cheio de tragédias. Então essa é a argumentação deles. Porém, eu vou mostrar para você que essa argumentação, mesmo tendo uma certa plausibilidade, ela é ilógica. Este camarada aqui, C.S. Lewis, foi um grande ateu, e ele se tornou um dos maiores defensores do cristianismo. Ele escreveu um livro intitulado Cristianismo Puro e Simples, entre outros, que são coisas espetaculares. E veja o que ele disse: como ateu, meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto demais. Mas aqui entra a questão, queridos: de que modo eu tinha essa ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha está torta até que tenha alguma ideia do que seja uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando o chamei de injusto? Você percebeu que o raciocínio dele, quando um ateu diz que o universo é injusto e que o universo é mau, como que ele pode justificar isso se ele não tem um padrão de bem? E se ele tirar Deus de cena, que base ele tem para dizer que algo é justo e que algo é injusto? Que algo no universo é bom e que algo não é bom? Ele não tem base. A própria afirmação do ateu de que existe o mal já pressupõe que existe um bem absoluto. Porque assim como um homem não pode saber o que é uma linha torta se ele não conhece uma linha reta, ele não pode saber se algo é mal se não existe algo que é bom para ele conhecer com antecipação. Então, mesmo que nós não tenhamos todas as explicações para o mal, porque o mal é um mistério, quando eu afirmo que o mal existe, eu já estou pressupondo que existe um bem absoluto. Porque se não existe uma fonte de bem absoluto, eu não posso justificar que o mal existe. E assim como C.S. Lewis, você e eu só podemos ser capazes de detectar o que é mal e o que é injusto, porque existe um padrão imutável de justiça em nosso coração. Essa é a chamada lei moral escrita no coração do ser humano. Apesar, amigos, de não nos darem todas as respostas, a Bíblia e o cristianismo nos dão as melhores respostas para a origem. Nós não temos todas as respostas. Por exemplo, por que Deus permite que uma família pastoral morra num acidente de trânsito? Não tem como explicar isso. Por que Deus permite que um fumante, como meu avô, fumou dos 5 aos 85 anos, viveu até 85 anos, e um vegetariano morre com 20? Tem questões de genética e tudo mais para explicar, mas você não tem como explicar várias questões em relação ao mal. Mas mesmo que nós não consigamos explicar tudo, a Bíblia e o cristianismo têm as melhores respostas. E aqui eu vou dar resumidamente para você, para nós irmos para o final. Primeiro, queridos, por que existe o mal? Deus deu um livre-arbítrio para todas as suas criaturas, e um dia, de forma misteriosa, uma delas decidiu usar indevidamente a sua capacidade de escolha para se rebelar contra Deus. Esse ser é chamado na Bíblia de Lúcifer, quer dizer anjo de luz. Depois ele se tornou Satanás, que significa adversário, e se tornou diabo, que significa caluniador.
O próprio apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,7, chama o pecado de o mistério da iniquidade. Por que é um mistério? Eu não tenho como explicar como que a imperfeição surge na perfeição. Você consegue explicar? Como que a imperfeição surge no ser perfeito? Não tem como explicar isso. Agora, o que a Bíblia afirma e que nós temos como explicar é que, mesmo sendo um mistério, um dia ele usou indevidamente a sua capacidade de escolha. Deus criou seres livres. Por quê? O amor não se impõe, amor se conquista. Eu posso obrigar alguém a me amar, amigos? Não. O que eu posso fazer? Conquistar o amor dessa pessoa. Então Deus cria seres livres por isso, porque a natureza de Deus é amor, e para ele ser amor, ele tem que criar seres livres que ele possa conquistar o amor desses seres. Então, um dos, entre aspas, responsáveis pela existência do mal é o livre-arbítrio. Mas o problema não é o livre-arbítrio, o problema é o uso indevido. Depois, queridos, a Bíblia diz que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, escolheram, assim como Lúcifer, usar indevidamente o livre-arbítrio e se afastaram da fonte de amor de vida que é Deus. Como consequência disso, diz Gênesis 3, ao nos afastarmos da fonte de vida, a vida humana, o planeta, tudo foi se degenerando. Para qualquer equipamento elétrico funcionar, ele tem que estar conectado à sua fonte de energia. Qualquer criatura, para funcionar devidamente, tem que estar conectado à sua fonte de vida, que é o Criador. Então, por nos afastarmos da fonte de vida, diz Romanos 6,23, o salário do pecado é o quê? É a morte. Então o mal passou a existir pela escolha indevida pelo exercício indevido do livre-arbítrio. Quando nós avaliamos o mal, nós estamos considerando um terceiro aspecto. Deus escolheu sofrer em Cristo as consequências da desobediência de Adão e Eva e de todos os seres humanos. Ele encarnou e sabe o que é sofrer. Conhece a nossa dor e sofrimento por vivermos em um mundo decaído. Se você quer entender um pouquinho do mistério do mal, olhe para a cruz. Sabe por quê? Na cruz, Deus não priva-se do sofrimento. Ele poderia privar do sofrimento? Tranquilamente. Ele poderia não escolher sofrer e destruir todo esse planeta, e não tinha conversa. Só que o amor de Deus é tão grande que ele resolveu o problema do mal de uma outra forma. Ele permitiu a existência do mal para que as suas criaturas vissem que o mal não presta e fossem vacinadas contra ele definitivamente, e ele preferiu assumir as consequências do mal, encarnando, morrendo numa cruz de forma substitutiva por todo o ser humano, e para mostrar para o universo que realmente o mal não presta. O mal é tão terrível que levou à morte ao próprio Criador da vida, que é Cristo. Então olhe para a cruz e você vai resolver várias questões referentes ao mal. Em consequência da queda dos nossos primeiros pais, o ser humano não vive mais como Deus planejou que vivesse. O egoísmo e a ganância do ser humano criaram guerras, fome, a exploração dos recursos naturais, além de mudanças cruciais e potencialmente perigosas do clima e na natureza. Então vocês percebem, não é culpa de Deus. Por que Deus permite guerras? Por que Deus permite tsunamis? Deus não tem culpa. Se as suas criaturas exercem devidamente o livre-arbítrio, são egoístas, gananciosas e exploram os recursos naturais, é óbvio que a natureza vai reclamar. Tem leis naturais que não podem ser mudadas. Então culpar a Deus pela existência do mal é uma imaturidade da nossa parte. E quinto ponto, a Bíblia declara com muita paixão
que o sofrimento e a dor deste mundo darão espaço a um lugar e uma realidade melhor. Esse texto você tem que ter em mente, para que você possa enfrentar o mal, os sofrimentos e as tragédias da sua vida, com a certeza de que nesta vida Deus já lhe dará vitórias, mas que um dia você chegará ao momento em que o sofrimento não fará parte mais do seu vocabulário. Apocalipse 21:4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Vai chegar esse dia, e você precisa estar preparado para esse dia. E ao você vir essas noites aqui para assistir essa programação, você está se preparando para esse dia, porque você vai entender melhor a vontade de Deus para você e como que você pode se apropriar da bênção da salvação. E o último item: a nossa revolta contra o sofrimento e o mal apontam não para a não existência de Deus, apontam para algo dentro de nós que quer voltar ao lar ou ao jardim do Éden que Deus colocou dentro de nós. Essa revolta que muitos ateus têm contra a existência do mal, na verdade é uma evidência bem forte de que eles, mesmo ainda não crendo, eles estão com saudades de um Éden que a nossa humanidade perdeu no passado. Temos uma lembrança e uma saudade do paraíso e do mundo ideal que nos faz almejá-lo, mesmo que não creiamos. Agora, vamos finalizar. Por que é importante crer em Deus? Primeiro, certa vez, os colegas de Isaac Newton, aquele cientista que eu apresentei no princípio, descobridor da lei da gravidade, eles argumentaram, os colegas ateus argumentaram com ele o seguinte: que vantagem existe em você crer em Deus? Digamos que chegue o fim do mundo e você vê que Deus não existiu. Que vantagem você vê em crer em Deus? Isaac Newton argumentou o seguinte: se eu chegasse no fim do mundo e descobrisse que Deus não existe, mesmo assim eu teria vantagens. E ele argumentou da seguinte forma: digamos que você tenha 50% de razão, Deus não existe. E para sermos justos, eu tenho que ter pelo menos os outros 50%. Deus existe. Digamos que chega o fim do mundo e seja comprovado que você tinha razão, Deus não existe. O que eu perdi? Eu não perdi nada. Eu tive uma vida com esperança, eu tive uma vida com propósito, eu vivi de forma saudável, porque eu segui os princípios desse Deus. Eu não perdi nada. Mas digamos que cheguemos ao fim do mundo e constate-se que realmente Deus existe. Você perdeu tudo, porque a salvação é só para quem tem. Até por uma questão de lógica, vale a pena crer em Deus. Porque, primeiramente, você só pode ser salvo da morte eterna se você crer em Deus. Diz João 17,3: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Então, primeiro ponto: para você ser salvo, você precisa crer em Deus. Segundo ponto: você precisa crer em Deus para ser absolvido no juízo final, tendo a sua dívida para com a lei dele paga por meio de Cristo. João 5,24 diz que só quem crê em Jesus não entra em condenação. Todos nós estamos em débito para com Deus. Só vai ser absolvido quem fizer de Jesus o seu Salvador e aceitá-lo como substituto. Fora disso não tem como. Terceiro ponto: você precisa crer em Deus para dar sentido à sua vida. Agostinho de Hipona disse o seguinte: porque nos criaste para Ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousa em Ti. Queridos, existe algo dentro de nós que clama por adorar e se aproximar de alguém maior do que nós.
Enquanto você não repousar em Deus, você não vai ser pleno nesta vida. E o quarto ponto, porque o ateísmo ou o agnosticismo fazem mal à saúde. Você sabia que o ateísmo faz mal à saúde? Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, na página 187 diz o seguinte: determinados tipos de emoção fazem mal à saúde em um certo grau. Descobriu-se que as pessoas que sofrem de ansiedade crônica, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante estresse ou desgosto, inarredável ceticismo ou desconfiança, corriam um risco dobrado de contrair doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras pépticas e males cardíacos. Preste atenção nisso. Pessoas que têm um inarredável ceticismo, elas têm um risco dobrado de contrair doenças. E por quê? Porque a fé em Deus fortalece o sistema imunológico. Quero finalizar fazendo um convite para você. Dê chance a Deus para Ele mostrar para você que Ele existe. Dê a Deus a chance de provar que Ele lhe ama. Dê a Deus a chance de Ele provar para você que Ele não preparou, que não foi um acaso cego quem preparou este planeta como um berço para receber você. E Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da divindade, Ele tem um convite para você, e esse vai ser o último texto que vamos ler nessa noite. E aí finalizaremos com a música especial. E eu vou estar aí na porta saudando vocês. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz assim, vou ler aqui na nova versão transformadora: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se você está cansado da sua descrença, do seu ceticismo, se você está cansado da sua lógica humana que não consegue lhe explicar tudo aquilo que você gostaria, Jesus está chamando você, venha. Você está cansado de sofrer? Está cansado da vida? Venha a Cristo e Ele vai dar descanso para você. Tomem sobre vocês o meu jugo, que é ser discípulo de Cristo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Quantos de vocês aqui querem atender esse convite de Cristo? Ir até Ele? E mesmo que você tenha dificuldades de crer, você não gostaria de dar uma chance para Jesus? Mostrar a você de que Deus existe e que Deus é a melhor saída para as suas angústias e questões existenciais? Quantos aqui querem pedir assim, Jesus, deixe-me ir até você? Jesus, eu vou até você, do jeito que eu estou. Que bom. Nós vamos ter uma música agora. Depois vou fazer uma oração. E vá para casa lembrando-se: este planeta é como um berço preparado para receber você. Deus existe, só não vê e não quer. Malfeitores morrer.
Esse Deus que deu origem ao universo, que planejou o universo e que implantou a lei moral no coração do ser humano, que morreu numa cruz para pagar a dívida que você e eu tínhamos para com ele. Por isso que você não pode dizer não para Cristo. Tudo que ele fez para lhe salvar. Seria muita ingratidão da sua e da minha parte darmos um não como resposta a um amor tão grande como esse. Você terá durante essas noites e até o sábado para tomar suas decisões. Eu espero de coração que a sua melhor decisão seja por Cristo, e você que já aceitou a Cristo, reforça a sua decisão. Não vale a pena desistir. Vamos ficar em pé para orarmos? Quero agradecer a vocês pelas belas músicas que vocês trouxeram para nós. Muito obrigado. Criador, muito obrigado, porque a nossa fé, ela não é cega, ela tem evidências nas quais se apoiar. E não poderia ser diferente, porque o Senhor é o Criador da razão. Nós te agradecemos, porque as evidências de que o Senhor existe são inúmeras. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reforçarmos a nossa fé em Ti. Ajuda-nos a olharmos para a realidade da vida com os olhos da fé e com a lógica da fé. E nos dê, Senhor Deus, sabedoria para vivermos e para tomarmos as nossas decisões diárias ao seu lado. Amém. Obrigado por trazer cada pessoa aqui nesta noite. Peço que o Senhor guarde a cada um, abençoe a cada um, ajude a cada um a resolver os seus problemas pessoais particulares. Pedimos agradecidos, confiantes no amor e no poder de Jesus. Amém. Amanhã então, por que crer na Bíblia? Que evidências temos de que a Bíblia que temos hoje não foi adulterada, ou que ela é a mesma que saiu da mão dos profetas? Amanhã você terá a primeira parte dessa palestra e depois da manhã a segunda parte. Um forte abraço, uma ótima noite. Quero saudá-los ali na porta. Até lá.